Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Agradeço imensamente, a diretoria desta casa, que está sempre nos dando oportunidade. Não que sejamos merecedores ou conhecedores, mas se nós esperarmos ficar um pouquinho melhor para servir a Jesus, vai ficar difícil, né? Então a gente vem mesmo sem ter tanta capacidade e conhecimento. É com muita gratidão mesmo que nós fazemos. E também atender ao chamado de servir em uma seara é algo assim que aquele que recebe o convite, mesmo não sendo, como eu disse ainda há pouco, por merecimento, ele deve aceitar, porque servir a Jesus, Nós estamos aqui para servir a Jesus. Não importa o número de pessoas que esteja encarnado, mas nós precisamos preocupar muito mais com os nossos irmãos desencarnados, que aqui vêm também em busca da palavra, em busca do conforto, Porque a vida continua, Hoje estamos aqui na matéria, amanhã talvez estejamos batendo à porta de uma casa de oração e que ela esteja aberta para nos receber. Não é um feriado que vai nos impedir o trabalho, sim? Então é muito gratificante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre que buscar, Que buscai? O que será que cada um de nós está buscando nesta oportunidade reencarnatória? O que será que nós estamos buscando? Então, é nesse sentido que Jesus, logo depois do seu batismo, ele sai, caminhando, e João Batista vinha também caminhando na mesma direção de Jesus com aqueles seus seguidores. E quando ele passa por Jesus, ele fala para os seus seguidores: eis aquele, que está acima de nós outros, aquele que será o mestre, da divulgação da doutrina de Deus, da Boa Nova. Não foram essas palavras, porém foi este o sentido das palavras. E aí eu vejo a cena, João Batista caminhando, os seus seguidores consigo, quando ele aponta o mestre, dois deles voltam e passam a seguir Jesus. E Jesus viu que aqueles homens o seguiam e ele pergunta, que buscai? Essa passagem está registrada em João 1,38. Então, o que buscai? Assim como Jesus questiona, que buscai? Nós nos questionamos todos os dias. O que estamos buscando? Qual é o plano de Deus para cada um de nós? Porque Ele tem um plano para cada um de nós. Tudo há de estar planejado e nós precisamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. Porque muitas vezes recebemos o chamado e não priorizamos o chamado. Então, nesse momento, nós somos os surdos, que aparecem durante toda a caminhada de Jesus. E quando pede a palavra, nós nos calamos, somos os mudos daquela caminhada. E continuamos mudos 2000 anos depois. Então, nossa proposta, o que buscai, é nesse sentido mesmo, de dar uma questionada conosco. O que é que nós estamos buscando? Tá bom. Pensei que fosse uma jarra. O que estamos buscando? E eu sempre procuro, assim, as minhas imagens,
trazer, que ela tenha um significado. Então, esta é uma árvore da vida, né? Então, nós vamos tomá-la, nós vamos nos apropriá-la, né? Ela, na nossa vida. Então, ela é bela, ela é frondosa, ela fornece a sombra, ela fornece o fruto, ela não come do seu próprio fruto, ela doa o seu fruto, né? Ela é dormitório dos pássaros. Então, esta é a árvore da vida e nós somos esta árvore. Então, vamos ver. Aqui, como eu disse, né? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Vamos ver. Como disse, está em João 1,38. Que buscai? A vida em si é conjunto divino de experiências, não é? Então nós estamos todos os dias vivenciando novas experiências no campo do ensino, do aprendizado, da servidão, do acolhimento. Enfim, nós estamos todos os dias experienciando. E isso que é maravilhoso, porque estamos numa oportunidade carnal, fazendo uma viagem, e não é de veraneio, portanto, é de carregar mala, né? Aliás, somos todos, né, nesse momento, médios de transporte, né? Nem que seja de cadeira, de mala, não tem problema. Que buscai, né? De conhecimento científico, também. A evolução científica numa sociedade, ela vem dizer, né, o que aqueles homens que compõem aquela sociedade fizeram, né, do que lhe foi dado. Então, o conhecimento científico salva. Sim? Ora, toda essa tecnologia que nós estamos utilizando hoje é resultado de testes, de pesquisas dentro da ciência, da tecnologia, para que nós tivéssemos hoje, eu falando aqui e outras pessoas que não estão aqui conosco nesse momento, nesse espaço, pode estar me ouvindo ou acessar num outro momento e nos ouvir. Então, sem dúvida nenhuma, né, estamos o quê? Buscando conhecimento. De aquisição financeira? Também. Por quê? Em nenhum momento nós vamos encontrar Jesus condenando segurança, né? Então, nós trabalhamos com o resultado do nosso trabalho, nós construímos a casa onde vai abrigar nossa família, dar seguridade para nossa família, escola, alimentação, né? É uma responsabilidade divina, né? E moral, uma responsabilidade moral. De valores religiosos. Ah, que maravilha, né? Jesus, ele está ficando, infelizmente, do lado de fora da porta. Muitas portas se fecham com a chave por dentro. E nos dias de hoje, nós temos uma grande responsabilidade. Aquele que já recebeu a terceira revelação, que tem o conhecimento, né, do que estamos fazendo aqui e para onde iremos quando despojarmos o corpo carnal, nós temos a grande responsabilidade também de desenvolver os valores religiosos. Não importa a filosofia a qual a pessoa vá professar, né? Não é a placa do seu templo que abrirá portas quando ela estiver no plano espiritual. Não, né? Nem quantos livros nós lemos, nada disso, né? Mas sim, quais foram as nossas atitudes, as nossas ações.
Nós podemos ou devemos construir os templos? Sim, estamos aqui num templo, né? Mas além de um templo de pedra, aqui é uma casa de oração, é uma escola, porque é aqui que vemos buscar o aprendizado, não é? É um hospital, e é um hospital do mais completo, da mais completa tecnologia dos tempos atuais, né? Porque a espiritualidade amiga que vem aliviar as dores físicas daqueles que procuram esta casa tem uma tecnologia muito avançada. Muitos médicos hoje leem André Luiz e ficam estupefatos, porque ele já falava de curas e de atitudes dentro da ciência médica que até então ainda não fora trabalhado na matéria. Não é incrível? Então, aqui é uma escola, é um hospital e é um lar. É o lar que nos acolhe. Este lar. Eu me sinto muito bem quando eu adentro esta casa, porque eu me sinto acolhida. Não só por aqueles irmãos que estão na matéria, mas eu me sinto acolhida pela espiritualidade amiga que está nesta casa, que nos antecedeu, que preparou este ambiente para nos receber, né? Então, é necessário os templos? Sim, porém, que eles não tenham, né, não sejam apenas templos de pedra, né? Estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Então, quando o templo ele tem outras dimensões, ele tem outras propostas, ele não está neste exemplo, né, de dogmas que muitas vezes perde-se aí 40 minutos com detalhes de ritualismo. Jesus é muito simples, não precisamos nada disso, né? Medita em torno de tuas aspirações mais profundas. Lá, o que eu quero? O que eu gostaria? O que eu quero para minha casa de oração? Às vezes eu fico me perguntando, a casa de oração está lotada, né? Encarnados, desencarnados. E aí eu me pergunto, cadê as crianças? Cadê as nossas crianças, né? Porque se eu vou à casa de uma oração e sou feliz, e a minha família sente que eu sou feliz, por que eu tenho atitudes egoístas de não levando os meus para lá? Não é? É uma reflexão e que às vezes a gente não quer fazer. Que resposta dá ao Senhor? Que resposta? O que fizeste do meu filho que eu enviei para a tua felicidade? Ah, Senhor, não priorizei. Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Então, viver o apostolado de Cristo, nenhum de nós vive. Nenhum de nós está na condição ainda de uma elevação espiritual para viver o apostolado do Cristo. Nós estamos aí, a caminho, ainda bem, né? A caminho, não sentado à beira do caminho. Estamos a caminho já. Isso é maravilhoso. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia perguntando incessantemente: que buscais? Nesse texto que nós fizemos um recorte, né, do Fonte Viva, de Emmanuel, por Chico Xavier, ele diz assim: é imprescindível que nos disponhamos
a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Então, nós que somos ceareiros da casa do Cristo, temos um compromisso, né? Eu sei que às vezes não é fácil. Você está num ambiente e a pessoa chega assim e às vezes ouve você falando e ela diz assim: ah, que religião é a sua? Espírita? Sou espírita cristã, porque sirvo ao Cristo. Muitas vezes. Mas nós não podemos nos envergonhar disso. Somos servidores do Cristo, somos espíritas, cristãs. Nós professamos o Cristo. Autoaperfeiçoamento. Esse então é fácil, né? Facinho, facinho fazer. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos. Não é orgulho, não estamos falando desse sentido, mas buscar, nos sentirmos com o dever cumprido, né? Assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descobrirá mais iluminados caminhos para a ascensão. Então, aquele que serve a Jesus, aquele que busca, né, ser fiel, não só a Ele, mas à sua seara, porque aqui é uma seara de Jesus. Então, ser fiel à seara. Hoje eu tenho compromisso com a casa, eu irei à casa. Ah, mas é aniversário, tem um convite de aniversário. Perfeitamente. Olha, meu amigo, recebi seu convite, agradeço, fico feliz por mim e por você. Mas eu passarei a te dar um abraço após os meus compromissos. Né? Após. Ah, termino os trabalhos 9 horas, 9h15, 9h30, eu vou passar lá no meu amigo que me convidou para uma recepção. Né? Mas primeiro, nós temos que dar conta da nossa seara. Porque a espiritualidade amiga, que aqui veio preparar esse ambiente para nos acolher, ela também quer ser acolhida por todos nós. Se desejais direitos no céu, não olvideis as obrigações na terra. Se ao invés de aguardardes a passagem dos milênios no tempo, que tudo transforma e tudo amadurece, vos esforçardes desde agora na sublimação da própria alma, através da renunciação às sombras, do egoísmo, da ignorância, do exclusivismo, da crueldade, mais depressa formareis o alto patrimônio de luz do merecimento próprio e entrareis de imediato na posse dos tesouros inalienáveis da vida imperecível. Esse é um texto também que fizemos um recorte, o livro chama-se Tocando o Barco, que é de Emmanuel também, pelo Chico, né? Olha que interessante. Então, cuidou dos seus deveres na terra? Sangrou teus pés? Sangrou? Muito bem. Cada momento de dedicação, de amor ao próximo, porque o nosso lema é fora da caridade não há salvação, nós estaremos acendendo as lamparinas
que estarão acesas quando nós desligarmos do corpo material. A escolha é nossa, se ela vai estar acesa ou apagada, né? Não é nossa só desse reduto. Quando eu estou falando nossa, eu espero estar falando para muitas pessoas. Não importa a condição dela, né? Esta simples indagação do Senhor, que buscai, aos 2 discípulos que o seguiam, é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo, diante da Boa Nova renascente no mundo. Então, todo aquele que professa e que assume ser um espírita, ele tem essa responsabilidade. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Porque numa casa, mesmo no nosso lar familiar, é necessário que haja uma hierarquia. É necessário que tenha o diretor-presidente, o secretário, o primeiro secretário, o segundo secretário. Por quê? Nós não caminhamos sozinhos, nós precisamos sempre do outro. Então nós precisamos compor, né, um grupo de pessoas envolvidas, que é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro pelotão, né? É o pelotão de frente. Então um viajou, aquele que ficou está sabendo tudo, né? Nós não podemos depois dizer assim, eu não sabia disso. Ao obreiro modesto, então, eu me considero uma obreira modesta ainda, a caminho, né? Eu quero ter uma colheita no bem, fazer o bem. Ao colaborador da propaganda, há também uma pessoa responsável numa casa de oração, responsável por cuidar, refinar, né? A propaganda do quê? Doutrinária. Representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Quantas vezes caem às nossas mãos obras literárias, né, que vêm às vezes até com uma certa orientação, aí você começa a ler, assim, mas isso aqui não está legal, isso não está fazendo sentido, né? Eu não estou achando a doutrina espírita nessa obra literária. Então, não vou ler e nem indicar. Olha a responsabilidade, né? Quando adentrei a casa, conversávamos com uma companheira e eu peguei o livro Mediunidade Sem Lágrimas, né? Porque todo aquele que tem uma mediunidade ostensiva não é fácil. Nós sabemos, né? É uma caminhada difícil. Mas o professor Eliseu Rigonati escreveu essa pequena obra de uma sutileza, né? E é uma obra que você lê em 2 horas, você lê. Depois você vai se aprofundando naturalmente. Mas Mediunidade Sem Lágrima, né? Professor Eliseu Rigonati. Então, eu posso recomendar, eu me sinto tranquila em recomendar essa obra, porque ela atende aos postulados, ela garante a pureza doutrinária. Porque se nós não cuidarmos dessa pureza doutrinária, né, não deixaremos nada para os nossos queridos. Ao orientador das assembleias de nossa fé, orientador, né, aquele que liga para o palestrante, aquele que escolhe os temas, ou diante do tema que o palestrante passa, ele automaticamente ele já faz um filtro, né? É a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Então, cada membro da casa de oração tem uma responsabilidade. Ela não caminha assim, né, sem compromisso, não.
todos que estão envolvidos na direção de uma casa de oração têm a sua responsabilidade. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. Então, aquele que está chegando à casa de oração, que ele vai iniciar, né? Geralmente chegam pela dor, ou ávidos por aprender logo, já quer dominar todo o conteúdo espírita, né? Eu quero ler isso, quero ler aquilo. Leia o Pentateuco, as 5 obras de Kardec. Depois que você leu as 5, você estará pronto para ler qualquer outra obra. Por quê? Você já tem o juízo de valor do que é a doutrina espírita. Doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Não é uma doutrina espiritualista. Não. Então, quando chega... Agora, quem é que vai acolher esse aprendiz? É o responsável pelo curso, pelas orientações mediúnicas. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Há obras circulando aí no mercado que são verdadeiras perversidades. Porque nós sabemos, nós espíritas sabemos, que o céu é um lugar imaginário, a gente denomina céu porque a gente necessita, né, dessa localização. Da mesma maneira que denominamos inferno, que é um lugar de dor, de sofrimento, né? Não precisa passar disso. E aí orientar, cada um faz sua escolha. Ao servidor da evangelização, este tem uma missão sublime, que é pegar os nossos irmãos reencarnantes em tenra idade, que ainda nem fechou os ciclos da reencarnação, e levar para ele a palavra do Senhor. É mágico ser evangelizador. E evangelizador infantil é sublime. Surge a interrogação do Divino Mestre: qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz? Aquele terreno ali está preparado, fértil, ainda não está contaminado, não é? E ali é que nós vamos depositar as melhores sementes. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Vamos imaginar, numa sala de passe, na câmara de passe. Então há pessoas que estão em tratamento. Então elas virão continuamente, aí uma semana, 8 passes seguidos. E aí nesse percurso vai acolhendo aquele irmão, vai trabalhando, vai mostrando outros caminhos. Olha, você já pensou, né, por aqui? Olha, a porta estreita, ela é apertadinha mesmo, mas quando você passar por ela, você receberá tudo aquilo que você semeou, né? Então, mas o amigo, ele não tem essa noção exata da responsabilidade. Então chega um parente em casa, ele fala: eu não vou, né? Ele é passista. A espiritualidade amiga está esperando ele aqui. Aqui ou em qualquer outra casa de oração, nesse universo.
Chegou um parente, eu não vou. E aquele espírito que está sendo conduzido à casa para ser atendido, e aquele médium tem as vibrações necessárias que a espiritualidade conta. Como é que fica? Dá para entender? Me faço entender? A responsabilidade. Então, o que buscar? O que está buscando dentro da casa de oração? Trabalho? Jesus, no capítulo 9 de Mateus, ele mostra aos seus apóstolos que a seara era grande, mas os ceareiros pouco. Não tem problema que são poucos ceareiros, mas que tenham ceareiros comprometidos com todos esses departamentos que nós estamos passando, né? Talentos, porque quando o passista impõe as mãos, ele está doando as suas energias, combinadas com as energias da espiritualidade amiga que está ali dando a assessoria. Esse é o talento, né? Então, numa casa de oração, eu tenho talento para lavar panela. Esse é o meu talento. Então, eu devo estar lá no dia que faz a promoção para lavar as panelas. Percebe? Todos são de extrema importância. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Lembra da parábola dos 2 filhos, do filho pródigo, né? Um promete, mas não vai. O outro que não prometeu, vai. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta fornece a indagação do Senhor? Quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado, como dissemos ainda há pouco. Serve, coopera e caminha avante sem temor ou vacilação. Lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós cada dia, todo instante, perguntando incessantemente: que buscar? Esse foi um recorte do texto O Espírito da Verdade, por Chico e Valdo Vieira. Então, essas 3 palavrinhas, pedir, buscai e bater. Pedir a gente sabe. Buscar a gente está aprendendo. E bater nós temos que derrubar os nossos orgulhos, né? Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram anunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Pedir: Senhor, mostra-me o caminho, dá-me força, renove a minha fé, né? Que tudo será abençoado e tudo passa. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecido o roteiro edificante. É chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina. Com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno, não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Que buscar?
caminho é Jesus. Ok? Me desculpe, eu avancei, mas a minha programação era aquele tempo, né? Para concluir o raciocínio. Então era essa reflexão que nós trouxemos. Às vezes a gente assim se exalta um pouquinho, né? Exige um pouquinho do outro, mas não sou perfeita e não vim para exigir absolutamente nada, né? É o que buscar mesmo, a reflexão que nós fazemos. De coração, encerramos assim a primeira parte dos trabalhos. É isso, Edna? Você quer que eu faça a prece ou você faz? Então eu convido a todos nesse momento que nós possamos buscar. Quem se sentir à vontade, fechando os olhos, aqueles que não quiserem, também não se faz necessário. Ó Deus de infinito amor e bondade, nós agradecemos, Senhor, o dom da vida. Agradecemos, Senhor, esta casa de oração, que bem sabemos, ela ilumina esta cidade. Ela é o farol desta cidade. E quem sabe, é o ponto de luz na espiritualidade. Senhor, permita que os mensageiros de luz desta casa possam ir até os nossos lares, fluidificar as nossas águas, levar o consolo para o nosso irmão que lá ficou. Hoje não pôde vir, mas amanhã poderá. Agradecemos, Senhor, de todo o nosso entendimento, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sempre trazer Jesus para dentro de nós, porque o reino de Deus é o nosso santuário, é o nosso corpo perispirítico, é o ser que habita Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso espírito. Que a tua paz, Senhor, envolva o coração de cada irmão aqui. Que envolva também, Senhor, aqueles irmãos que tanto necessitam nos hospitais, nas cadeias, nas casas, talvez, de tolerância, onde há tanto sofrimento. Nos asilos, Senhor. Leve, Senhor, a tua paz. Muito obrigada pela paz que deixaste em nós. E agora encerramos com a calma que a nossa alma tanto necessita. Obrigada, Senhor. Que assim seja.